A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Solei e vamos ver a lição do IBAD, o livro Profetas Menores, o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia. Esse é o curso médio em teologia pelo IBAD e vamos estar vendo a lição dos Profetas Menores. Introdução do livro. O livro propõe uma reflexão acerca dos pontos mais importantes da mensagem profética. Temos, como todos os livros, temos 4 unidades. A unidade 1 é amor, correção, justiça social em tempos de indiferença. O 2, inimizade, preconceito e formalismo religioso em tempos de solidão. 3, imperialismo, fé e reformas em tempos de dificuldades históricas. 4, prioridades, esperança e ética em tempos de recomeço. A unidade 1, amor, correção e justiça social em tempos de indiferença. Nessa unidade 1, nós veremos sobre o amor, a correção e justiça social em tempos de indiferença. Serão analisados 3 dos 12 profetas menores, né? Os profetas menores são 12. E nesta unidade 1, nós veremos sobre 3 profetas menores, Oséias, Joel e Amós. São profetas que trabalharam em épocas marcadas por grandes desinteresse espiritual e profunda indiferença, no que tange a valores éticos e sociais, morais. Então foi uma época uma época de decadência espiritual de Israel, da nação de Israel. Capítulo 1, a importância da mensagem profética. 1.1, a profecia no contexto das Escrituras. A profecia está viva e muito presente nas páginas do Novo Testamento. Afinal, tudo ocorreu com Cristo e com a Igreja. Havia sido sinalizado pelos arautos do Senhor na Antiga Aliança. Então, tudo o que ocorreu no Novo Testamento já havia sido dito lá no Antigo Testamento através dos profetas. Já havia sido profetizado a vinda de Jesus, o que aconteceria com Jesus, né? A sua morte na cruz, dentre tantas coisas que aconteceu no início da igreja primitiva também. 1.2, os canais da profecia. Então, os profetas eram os canais pelo qual Deus enviava a sua palavra, eram os canais da profecia. A carta aos Hebreus apresenta uma lista de predicados que foram marcas de homens que viveram pela fé. Muitas das características referem-se aos profetas, homens que pela sua fidelidade cumpriram a missão que por Deus lhe fora designada. Então são homens que foram chamados por Deus para uma missão, para uma obra, para que a vontade de Deus fosse feita e a palavra de Deus fosse alcançada às nações, principalmente a nação de Israel, mas também algumas outras nações vizinhas, né, pela qual Deus usou para a correção do seu povo, para a correção da nação de Israel. Muitas vezes a nação de Israel ficou cativa pela Babilônia, pelos assírios e entre outros. E então foram ferramentas que Deus usou para corrigir o seu povo, corrigir o povo de Israel. Deus também tem um plano, né? Desde o princípio tinha um plano para todas as nações, como é o caso dos assírios, de Nínive, né? Que nós veremos aqui no livro de Jonas, sobre a nação, a cidade de Nínive, que são os assírios. E Deus salvou aquele povo naquele determinado momento. Capítulo 1, a importância da mensagem profética. 1.3, a época da mensagem profética. Em que tempo foi isso? Então, os profetas menores, eles viveram entre o 9º e o 5º século antes de Cristo. Uma época marcada pela formação de grandes impérios mundiais, os quais estabeleceram domínios, né, sobre a maioria das outras nações, sobre a maioria dos povos, e também por muitas mudanças no contexto nacional do povo de Israel.
A nação de Israel foi levada cativa várias vezes por várias nações diferentes, né, pelos impérios. Então houve muitas mudanças aí, destruição de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Isso tudo ocorreu com a divisão da nação de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul. A briga interna, né? E acabou dividindo o reino, e isso que levou as outras nações levarem Israel cativo. Capítulo 2, Oséias, a mensagem do amor de Deus. O profeta Oséias foi um mensageiro que tratou de forma especial o amor que Deus destinou ao seu povo. Esse sentimento foi manifestado no esforço de restaurá-lo ao nível de comunhão proposto por Deus, por Yahvé, quando fez de Israel sua propriedade particular, ao libertá-lo do Egito, que era o de fazer consigo uma aliança e dar-lhe o direito a um relacionamento de comunhão e cumplicidade. Então o profeta Oséias foi chamado por Deus e ele foi um exemplo. Deus usou o casamento dele, né, como um exemplo, o relacionamento do casamento de Oséias como o exemplo entre o relacionamento entre Israel e Deus. Uma família a qual faltou o amor. Para um bom entendimento da mensagem de Oséias, é preciso a compreensão de alguns detalhes relacionados à família desse profeta, pois o significado dessa mensagem tem como fundamento o relacionamento entre Israel e o seu Deus. Então, Oséias se casou com uma prostituta. Então, ele não tinha o amor da família, da sua esposa. O relacionamento de Oséias era conturbado. A esposa dividia, tinha um amor verdadeiro, né? Não era exclusivo, não era único, então era de outras pessoas também. Assim como o relacionamento entre Israel e Deus. E Deus não permite isso, Deus não aceita isso, ser dividido com ninguém, com outro Deus, né? Então Israel não valorizou o amor de Deus, assim como aconteceu aí com a família de Oséias. Foi um exemplo prático. A história de Israel revela detalhes de um projeto realizado por Deus, tendo por motivo maior o seu amor. Sobre este projeto, que incluía a eleição da nação de Israel como um de seus principais braços, há informações no Velho Testamento realçando a sua importância e finalidade. Como povo de Deus, geração eleita, nação escolhida por Deus para ser um dos seus principais braços, né? O amor de Deus implica compromisso. Então, a mensagem pregada pelo profeta Oséias foi um chamado a um compromisso feito no passado, que envolvia uma decisão pessoal e coletiva para uma vida de obediência e culto no presente. Ainda hoje nós temos esse problema, né? Essa falta de compromisso. Deus exige esse compromisso. Deus quer que nós tenhamos o compromisso com a sua obra. Então, obediência a Ele, culto a Ele, né? Somente a Ele. E essa era a mensagem do profeta Oséias. Capítulo 3, Joel, a mensagem do juízo divino. Joel é uma profecia assustadora, pois a praga dos gafanhotos, o juízo de Deus, a insensibilidade espiritual do seu povo, indicou outros dois juízos, um em médio prazo e outro a longo prazo, né? Um histórico e outro escatológico. 3.1, os gafanhotos que chamaram a atenção da nação santa. O primeiro capítulo de Joel apresenta uma descrição da devastação ocorrida na terra de Judá, como decorrência de sucessivos ataques de gafanhotos no país. Então isso aí é devido à desobediência e à insensibilidade espiritual da nação de Israel. Então Deus envia essa praga de gafanhotos, esse juízo, Deus determina essa invasão de gafanhotos, esses ataques de gafanhotos em Israel, para que o povo acorde, né, e observe mais a palavra de Deus, se volte para Deus, né, que volte ao culto devido ao seu Deus, tenha sensibilidade espiritual. Os impérios que julgaram o povo de Deus. De acordo com algumas informações apresentadas no capítulo 2 de Joel, é possível deduzir que a praga de gafanhotos, descrita no capítulo 1, com seus terríveis resultados, visava nessa revelação indicar um juízo divino futuro,
realizado por intermédio de grandes impérios, os quais procurariam escravizar o povo de Deus e tomar os seus bens. O Armagedon desfechará o juízo final. O capítulo 3 de Joel menciona um juízo futuro, apresentado como o grande e terrível dia do Senhor. Está em Joel, capítulo 2, versículo 31. Nesse juízo futuro, Yahvé julgará todas as nações que de alguma forma prejudicaram Israel, opondo-se à realização do programa espiritual do grande Deus. O Armagedon também é conhecido como Vale de Josafá. Isso é um bizu, olha só, bizu aqui. O Armagedon também é conhecido como Vale de Josafá. Então Deus vai julgar as nações, todas as nações que prejudicaram o plano de Deus com Israel. Deus julgará as nações que de alguma forma prejudicaram a Israel, né? Que Deus permitiu as nações a atacarem Israel, a escravizarem a nação de Israel para correção do povo. Só que algumas nações, elas excederam, foram muito cruéis com a nação de Israel. Capítulo 4, Amós, a mensagem da justiça social. Amós, profeta de Tecoa, cidadezinha das proximidades de Jerusalém, do século 8 a.C., enviado por Yahvé para as 10 tribos do norte, Israel, para falar uma palavra dura àquela nação e indicar-lhe seus pecados, e como isso trouxe tantas barreiras para o agir de Deus no meio do seu povo. Pecado atrapalha os planos de Deus para com seu povo. Pecados atrapalham a bênção, né? Atrapalham o povo de receber a bênção de Deus. Implica em criar barreiras, afasta o ser humano de Deus, cria barreira para Deus agir no meio do seu povo. O pecado, Deus não aceita o pecado, porque ele é santo. Problema ao redor de Israel. O pecuarista Amós, olha só, aqui também um bizu, está em vermelho, né? Amós era pecuarista. Pecuarista Amós, ao profetizar em Betel e ao verbalizar o veredito de Deus para Israel, e em especial a Samaria, sua capital, começou descrevendo a situação dos países que estavam à sua volta, problemas em Israel. Logo após Amós introduzir o assunto sobre as injustiças cometidas e descrever de forma breve como isto ocorria em Israel, argumentou profundamente como os pecados estavam arraigados em sua estrutura social e religiosa. Então, os pecados estavam tanto na sociedade, né, na organização social e também na religiosa. Quais são as medidas cabíveis a Israel? Então Deus tem um julgamento, tem a sua justiça. Na parte final da profecia de Amós, capítulo 7 a 9, há o registro de algumas visões que este profeta teve acerca do modo como Israel seria tratado. Deus, ele sempre mostra quando algo vai acontecer, quando ele vai corrigir o seu povo, Deus sempre mostra. Usa alguém para revelar, para falar, para profetizar. Olha, se não se redimir dos seus pecados, se não se arrepender dos seus pecados, Deus vai fazer isso, vai acontecer assim e assim. E isso foi o que o profeta Amós profetizou à nação de Israel. Capítulo 5. Contextualização da mensagem profética. Este capítulo objetiva trazer alguns princípios espirituais encontrados nas profecias de Oséias, Joel e Amós, e refletir sobre a possibilidade de aplicação à nossa realidade. A isto denominamos contextualização, trazer verdades daquele contexto e aplicá-los ao nosso. Ou seja, trazer o que aconteceu naquele tempo, aquela época, né, e trazer para a nossa realidade de hoje. É o que veremos neste capítulo. Revendo a qualidade de nosso amor a Deus. A profecia de Oséias, como vimos no capítulo 2 dessa unidade, coloca em destaque o amor genuíno e leal a Deus para com o seu povo. Então Deus, ele ama o seu povo incondicionalmente, né? Mas tem que ser correspondido. A igreja do Senhor Jesus deve ser comunidade do amor, né? Nós temos os mandamentos
amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então precisa estar em comunhão com os irmãos e com Deus. Entendendo o modo da correção de Deus. Ao falar sobre o juízo de Deus, Joel deixou bem claro que o seu juízo não tem caráter destrutivo, mas sim corretivo, né? Antes, o objetivo é despertar seu povo a um posicionamento de abertura e uma disciplina que pode melhorar a sua qualidade de vida. Isso tudo é para melhorar, para acordar, para despertar e entender que está caminhando pelo caminho errado, né? E melhorar a sua qualidade de vida. Deus tem tratado com a sua igreja ao longo da história. Então, nos dias de hoje também, Deus trata da mesma forma, resgatando os princípios da justiça social. Outro princípio que deve ser resgatado pelo povo de Deus na atualidade é o princípio da justiça, o qual é tratado de forma profunda em Amós. À medida que a igreja resolve andar por essa proposta, estabelece um diferencial na sociedade, pois sua luz refletirá em meio às trevas, sua presença trará tempero à sociedade, né? Luz do mundo e sal da terra. Sua presença, sua luz refletirá em meio às trevas e sua presença trará tempero à sociedade. Aqui nós entramos na unidade 2, que tem como título Inimizade, Preconceito e Formalismo em Tempos de Solidão. Introdução. Nesta unidade, Inimizade, Preconceito e Formalismo em Tempos de Solidão, serão analisadas as mensagens de mais 3 profetas menores, Obadias, Jonas e Miqueias. Profetas que trabalharam na mesma linha de preocupação dos demais mensageiros analisados neste livro. Entretanto, nas circunstâncias diferenciadas que exigiam uma palavra específica da parte de Deus. Palavras que seriam provisões para as necessidades presentes. Obadias alerta contra a inimizade entre irmãos. Neste capítulo será estudada a profecia de Obadias. Apesar de breve, é uma mensagem profunda, pois trata de um tema em que todos os tempos esteve presente no relacionamento entre nações, a inimizade. A mensagem de Obadias é o veredito de Deus dirigido aos edomitas, por não terem permitido o tratamento de Deus à área de seus relacionamentos. Quem são os edomitas? Que nação é essa? Que povo é esse, os edomitas? Meus irmãos, os edomitas são descendentes de Esaú, são os filhos de Esaú. Esaú, irmão de Israel. Então, por isso, o título, né? A inimizade entre irmãos. É uma nação irmã de Israel. Um breve histórico das nações irmãs. A história é uma excelente ferramenta para a compreensão da mensagem do profeta Obadias. Como já foi sinalizado, este profeta fez pronunciamento acerca do modo hostil dos edomitas se relacionarem com os israelitas. Então, desde o começo, né, o relacionamento entre irmãos, entre Esaú e Israel, Esaú e Jacó, que Jacó mudou de nome depois para Israel, foi hostil. Jacó teve que fugir de casa devido ao problema que teve com seu irmão Esaú. Enganou o irmão, depois teve que fugir de casa para que não fosse morto pelo irmão, fosse assassinado pelo irmão. Houve o perdão depois, porém, né, ficou esse ambiente hostil, esse clima hostil entre as duas nações, entre os irmãos, os descendentes desses dois irmãos. Assim também como Deus fala sobre os descendentes, os moabitas, que são descendentes de Ló, que Deus não permitiu que Israel atacasse os moabitas, também aqui, né, tem esse relacionamento. As causas da inimizade entre os edomitas e os israelitas. O profeta Obadias fez um levantamento das causas da inimizade existente no modo de sentir e de agir dos edomitas. É provável a existência de outras razões que convergiram para o florescimento de sentimentos maus no coração daquele povo. Os funestos resultados do relacionamento marcado pela inimizade. O juízo divino seria manifestado no sentido de condenar a maldade praticada pelos edomitas. Semeadura feita ao longo da convivência com os irmãos israelitas, até o ponto de fazer a desintegração total da nação.
Jonas alerta contra o preconceito racial. Neste capítulo será estudada a vida e a obra do profeta Jonas, profeta intrigante que foi chamado por Deus para pregar sua palavra aos antigos assírios e que pôde cumprir essa missão em meio a muitas dificuldades. Ao chamado para compartilhar a palavra com os povos estrangeiros. Então não é qualquer um, né, que aceita isso, que o povo assírio era um povo muito violento, muito cruel, e já tinha invadido Israel algumas vezes, e eles, como nós já estudamos em lições anteriores sobre essas nações, sobre esses impérios, quando eles invadiam a nação, eles costumavam, né, cortar a cabeça, de pendurar, arrancar os olhos. Então eram muito cruéis mesmo. Então quando Deus enviou Jonas para pregar a palavra lá e profetizar sobre aquela nação, ele resolveu fazer outra coisa, né? Ir para outro lado, fugir da raia, né? Porque na verdade não é fácil pregar a palavra para o inimigo. Fácil a gente levar o evangelho para pessoas amigas, para conhecidos, para vizinhos, mas para inimigos é complicado. Então Jonas foi um poderoso porta-voz de Deus, preparado para anunciar a palavra na antiga aliança. A oração pela desobediência à missão espiritual. O grande peixe enviado por Deus para engolir Jonas foi parte da solução elaborada por Yahvé para corrigir o seu profeta. Então o profeta fugiu para outra direção, né, desobedeceu. Deus, né, usou de seus meios para convencer o profeta a fazer a vontade de Deus. Ele embarcou num navio em outra direção. Deus enviou uma tempestade, lançaram ele no mar. A história é bem conhecida, né? E ele foi engolido por um grande peixe. E aqui a história diz que provavelmente esse grande peixe foi uma baleia cachalote, né? Que é uma baleia própria das águas marítimas europeias, né? E que tem a garganta do tamanho que permite a passagem de um corpo humano. Isso está no livro aí, escrito por Pape, em 83, nas páginas 53 e 54. Então, o ventre dessa baleia transformou-se num local apropriado, um ambiente apropriado de oração, né? Quando a pessoa se vê no aperto, se vê na dificuldade, aí ele se arrepende dos seus pecados e dos seus erros, se volta para Deus. Foi o que aconteceu aí com o profeta Jonas. A pregação que sensibilizou os pagãos. O sermão que Jonas pregou foi um tanto sucinto, constituído de apenas 7 palavras, e dito várias vezes por diferentes partes da grande cidade. Quais são essas 7 palavras? Que sermão é esse, né? Que sermão é esse de 7 palavras? Então nós vamos ver aqui, pegar a nossa Bíblia e vamos abrir no capítulo 3 de Jonas, versículo 5, para ver o que está escrito. Jonas capítulo 3, versículo 4, né? E começou Jonas a ensinar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então essas são as 7 palavras ditas várias vezes por dia por diferentes partes da cidade. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O ressentimento advindo da conversão dos pecadores. Então, como Jonas pregou e profetizou, né, a destruição da cidade de Nínive, ele esperava que Deus realmente destruísse a cidade, né? Tinha desejo que Deus destruísse a cidade, mas a intenção de Deus era outra, era salvar, era perdoar através do arrependimento daquele povo. Então, capítulo 4, última parte do livro de Jonas, discorre sobre um terrível sentimento de frustração que invadiu o coração do obstinado profeta. Por que aconteceu isso? Porque ele viu, né, que aqueles pecadores foram perdoados dos seus pecados pela manifestação da graça de Deus. E ele não queria aquilo, ele queria justamente era a destruição daquele lugar.
né? Então ele ficou frustrado e entrou em depressão, reclamou de Deus, pediu inclusive a sua própria morte. Mas Deus teve misericórdia dele, né? Algumas coisas aconteceram, Deus deu uma lição a ele, tratou com ele no final. Essa última parte aqui, por ele ter visto que aqueles pecadores foram perdoados, está em vermelho. Então aqui é um bizu de prova, né? Por qual motivo que Jonas, né, ficou ressentido? Porque Deus perdoou os pecados dos ninivitas, tá? Bizu de prova. Miqueias alerta contra o formalismo religioso. Miqueias foi um mensageiro do Senhor que realizou sua missão na parte final do 8º século a.C. Morador de uma cidade de Judá chamada Moresete Gat, cidade próxima do território dos palestinos. Teve sua vida revolucionada depois que recebeu visões de Deus, nas quais tomou ciência acerca do futuro do seu país, bem como do tipo de mensagem que tinha que falar à nação. Abri um parênteses aqui para falar um pouco sobre a questão de profetas maiores e profetas menores. Por quê? Profetas maiores e profetas menores. São maiores diante de Deus? São menores diante de Deus? Como que é isso? Essa questão aqui é relacionada ao tamanho da obra, né? O tamanho do livro de cada profeta. Os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, então a obra deles é grande, os livros são grandes. E esses aqui, os profetas menores, escreveram pouca coisa, escreveram praticamente apenas aquilo que Deus disse, né, para que fosse escrito. As suas visões, as suas profecias, né, específicas. Então, por isso a obra é pequena. Miqueias alerta contra o formalismo religioso, os problemas entre o povo de Deus. Fez parte do ministério profético na Bíblia relacionar e denunciar os pecados cometidos pelo povo de Deus. Esse procedimento ocorria porque Deus intencionava tratar a vida de seu povo, perdoando seus pecados e restaurando seus corações. Por que os profetas sempre apontavam o dedo, né? Denunciavam os pecados. Olha, vocês estão em pecado, se não se arrepender dos seus pecados, se arrependa, Deus vai mandar o juízo, Deus vai mandar a correção, vocês vão cair em cativos. Então era para que o povo se arrependesse, né? E os pecados fossem perdoados e restaurados os corações. Pecados religiosos e espirituais do povo de Deus. Pecados de ordem social do povo de Deus. Então tinha dois tipos de pecado. Os pecados de ordem espiritual e os pecados de ordem social. Pecados de ordem social era porque a nação se misturava com outros povos. E Deus tinha deixado bem claro que não queria, que não era para a nação escolhida, a nação de Israel, se misturar com outros povos. Como assim se misturar? Se casarem, se darem casamento com outras nações, que não a mesma nação de Israel. E os pecados religiosos e espirituais era a questão do culto a Deus, né? A falta de espiritualidade, o desleixo com a obra de Deus, as coisas feitas tudo de forma mecânica e sem amor, sem compromisso. As soluções para os problemas do povo de Deus. O Deus apresentado na profecia de Miqueias é um Deus que trata com seu povo, pois não apenas indicou suas fraquezas, mas acima de tudo propôs soluções com a finalidade de perdoá-lo e de restaurá-lo. Então Deus, ele deu a solução, mostrou o que deveria ser feito para que fossem perdoados, para que pudesse restaurar a nação. A pessoa de Cristo na profecia de Miqueias. Ele profetiza a vinda de Jesus. Capítulo 5, versículo 2 de Miqueias diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são de os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A palavra, e tu, Belém Efrata, olha só o bizu aqui, né? Miqueias diz,
na sua profecia sobre Cristo, e tu, Belém Efrata. Então, cidade pequena, mas que dela sairia o Cristo, o Salvador, o Redentor da humanidade, da nação de Israel. E nós temos também o verdadeiro culto recomendado por Miqueias. O verdadeiro culto recomendado por Miqueias está em capítulo 6, versículo 8, que diz assim: o Senhor pede de ti, então, que pratiques a justiça, ames a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Então esse é o verdadeiro culto recomendado por Miqueias, né? Praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente com o seu Deus. Contextualização da mensagem profética. Os desafios enfrentados por Israel na distante realidade daqueles servos do Senhor há quase 3.000 anos são muito parecidos com os problemas enfrentados pela igreja da atualidade. Então tem muita coisa parecida. Tudo o que aconteceu está acontecendo, né? Assim como o mundo gira, a planeta Terra é redondo, o que foi ainda vai ser, um dia vai tornar a ser. A inimizade em nosso mundo. A Bíblia reporta muitos casos de inimizade, como estudado em Obadias, no capítulo 1 dessa unidade. Além do caso de Esaú e Jacó, muitas outras histórias foram contadas. Então, nós temos esses problemas também na atualidade, dentro da igreja, de inimizades ou de denominações. Então é muita coisa que nós podemos trazer para os dias de hoje. O preconceito em nosso mundo, a exposição feita no capítulo 2 dessa unidade sobre a mensagem do profeta Jonas, destacou um sério problema daquela época, o qual tem proliferado consideravelmente na atualidade. Trata-se do preconceito. Este mal se manifestou na marginalização de alguns indivíduos, como o pobre, o negro, o estrangeiro, o iletrado, os doentes. Então, coisa mais difícil que tem, né, assim, o preconceito, é pregar a palavra em locais, né, em locais violentos, em favelas, em presídios, no meio de pessoas drogadas, de mendigos. Então ninguém são poucas pessoas que levanta a bandeira e vai para pregar o evangelho a essas pessoas, né? E todas são almas, têm muito valor para Deus. Culto sem vida. A nota ressaltada pelo profeta Miqueias foi a formalidade excessiva, em detrimento da baixa espiritualidade nos cultos daqueles dias. Esse ritualismo tinha como suporte a idolatria, as profecias falsas e a exploração da fé. Base pagãs que tinham se misturado com interpretações errôneas da lei do Senhor.